a certificação, com o certificado de habilitação de praticante de prático da Marinha do Brasil. Vamos falar um pouco então sobre a profissão do prático, né? Para falar sobre a profissão do prático, nós vamos lançar mão de olhar um pouco a lei de segurança do tráfego aquaviário, a LESTA, que trata e define a profissão, o serviço de praticagem, a profissão do prático. Rapidamente falar um pouco sobre o decreto, né, que regulamenta a lei. E com um pouco mais de detalhe a gente vai entrar na norma da autoridade marítima, que aí sim delibera, prescreve e descreve com bastante detalhe o serviço de praticagem no Brasil e a profissão de prático no Brasil. Conhecida como LESTA, Lei aí do Tráfico Aquaviário, Lei 9.537 de dezembro de 1997, a lei, obviamente, ela não só trabalha e não só descreve as questões relacionadas à praticagem, como ela vai além disso, tratando outros assuntos de segurança da navegação. Aqui o nosso objetivo neste curso é definir, conceituar quem é o prático, o que é o serviço de praticagem, o que é uma zona de praticagem, assim por diante. Então nós vamos buscar da lei, do seu respectivo decreto e da Normam, aquilo que nos interessa para efeito deste curso. Vale aqui a menção que tanto LESTA quanto RLESTA, lei e decreto, respectivamente, quanto Normam 12, fazem parte da bibliografia e do conteúdo programático do processo seletivo. Então, aqui estar passando por isso, apesar de ser muitas vezes muito básico para aqueles que já estão estudando, é sempre bom estar revisitando esses conceitos, que são conceitos passíveis aí de cair em prova, tá? Então, primeiramente, trabalhamos a definição do prático. Quem é o prático? Prático é o aquaviário, né? Aquaviário é uma profissão, é o aquaviário não tripulante que presta serviços de praticagem embarcado. Então, o prático, ele não tripula, ele não faz parte da tripulação do navio, entretanto, e obviamente, ele embarca para prestar o serviço de praticagem devidamente embarcado. Isso aí está definido em lei, na Lei 9.537, mais conhecido como LESTA. Ainda falando um pouco da LESTA, né? No capítulo 3, aquele capítulo que trata do serviço de praticagem, artigo 12, o serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante, requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação. Então o serviço de praticagem, também descrito por lei, ele passa a existir a partir do momento que a livre e segura movimentação de uma embarcação numa determinada região não é possível. Daí surge a figura do prático, aquele aquaviário não tripulante, que embarca para assessorar o comandante e também a tripulação, principalmente de passadiço, do navio, de como prosseguir naquela determinada singradura, de como fazer uma manobra, seja ela de atracação, desatracação e assim por diante. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Artigo 13. O serviço de praticagem será executado por práticos devidamente habilitados, seja de uma maneira individual, organizados em associações ou mesmo contratados por empresas. Então, a lei, ela permite, ela dá o direito ao prático, aquele devidamente habilitado pela autoridade marítima, a prestar o serviço de praticagem individualmente. Obviamente, nesse caso, o prático recém-habilitado vai ter que possuir a sua lancha de prático, vai ter que possuir a infraestrutura necessária para prestar o serviço de praticagem, que vai além, obviamente, de ser um prático. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Como também ele pode estar organizado em associações, em empresas, de uma maneira geral, ou mesmo ser contratado por alguma empresa. Tá? Então, a lei permite essas três formas de execução, de exercício da profissão de prático no Brasil. O parágrafo 1 do artigo 13 também é muito interessante. A inscrição de aquaviário como prático, a gente já viu essa definição, aquaviário, né? Que é o prático é um aquaviário, obedecerá aos requisitos estabelecidos pela autoridade marítima. A autoridade marítima no Brasil é exercida pela Marinha do Brasil, sendo concedida especificamente para cada zona de praticagem. Então, ser prático significa ser prático em uma determinada zona de praticagem.
o que já derruba aquela questão, aquela dúvida muito frequente, se é possível ao prático trocar, né? Eu quero mudar de zona de praticagem. A mudança de zona de praticagem só é possível através de um novo processo seletivo de ponta a ponta, como se fosse uma pessoa que estivesse iniciando agora. Tá? Então não é possível essa troca porque você é habilitado para uma zona de praticagem especificamente. E essa habilitação ela é após a aprovação em exame e estágio de qualificação. Veja que em lei define-se que, né, para você se tornar um prático, você vai ter que ser habilitado por meio de um exame e posterior um estágio de qualificação. Só então você vai atingir a condição de prático no Brasil. Então isso está definido em lei. Do decreto a gente vai tirar pouca coisa. Aqui o decreto ele fala, de novo, o decreto ele não é exclusivamente de praticagem, é um decreto que fala da lei de segurança do tráfego aquaviário, da Lesta. O importante aqui é que ela reclassifica novamente, redefine o prático. Na verdade a definição ela é a mesma, que vem da lei. A diferença aqui é que atribui-se ao prático ser um aquaviário do 5º grupo. Então o aquaviário possui diversos grupos e o prático pertence, né, ao 5º grupo. Tá? Então aqui vale a menção, aqui mais importante é a menção de que existe o decreto 2596 de 1998 que regulamenta a lei do tráfego aquaviário à Lesta. E aí chegamos à Norman 12. A Norman 12 é possível você baixar a Norman por meio do website, né, do site da Autoridade Marítima, no caso a Diretoria de Portos e Costas, que pertence à Marinha do Brasil. Então ela começa, na verdade a gente começa tirando dela a definição de serviço de praticagem. Serviço de praticagem é o conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante requerido por aquelas tais forças peculiares que impedem a livre e segura, né, movimentação da embarcação. Isso a gente já viu como definição da própria Lesta. Existe uma extensão a essa definição agora, que é o serviço de praticagem é constituído de prático, lancha de prático e atalaia. Atalaia, sinônimo de atalaia, estação de praticagem. Então lembre quando a gente falou que você pode sim exercer sua profissão individualmente, só que você precisa, além de ser prático, ter acesso, possuir ou poder contratar serviço de lancha de prático e também interagir, né? Possuir uma atalaia, possuir uma estação de praticagem que possa se comunicar com as embarcações, com os agentes marítimos para definir, para agendar os eventuais serviços de praticagem. Então, o serviço de praticagem é prático, mais lancha de prático, mais atalaia. Tá? Então, isso é parte da definição constante na Norman 12. O que é atalaia? Um pouco mais de detalhe. É a estrutura organizacional, operacional e administrativa, né, que visa prover, coordenar, controlar e apoiar o atendimento do prático à embarcação em uma zona de praticagem específica. Também é conhecido como estação de praticagem. A própria figura aqui no canto inferior direito mostra pra gente o navio adentrando ao porto e as lanchas de prático devidamente aí atracadas, amarradas à estação de praticagem ou atalaia. Então, lancha de prático, essa lancha que a gente está vendo aqui à direita, essas lanchas brancas e vermelhas, é a embarcação que ela é homologada pela capitania dos portos daquela respectiva zona de praticagem para ser empregada no deslocamento, né, ida e volta, né, das embarcações e também no transbordo do prático para o embarque e desembarque na embarcação. Transbordo do prático para onde? Tipicamente para a escada de quebra-peito, por onde o prático adentra, né, sobe aí, embarca e desembarca dos navios. Seguindo adiante, falando aí dentro da Norman 12, o que faz um prático, né? A gente já viu o que é o prático, a gente já viu o que é a atalaia, a gente já viu o que é lancha de prático. Quais são as atribuições do prático, atribuições técnicas do prático? Ele executa fainas, talvez aqui um termo novo para aqueles que não são da área marítima, fainas de praticagem. A faina de praticagem ela é dividida em duas. A manobra de praticagem. Manobra de praticagem é aquilo que a maioria conhece, né, o prático, que é o atracar, o desatracar, o fundear e suspender, que seria a manobra com o ferro da embarcação, com o ferro do navio. Ferro para os leigos seriam as âncoras, né?
amarrar e largar de uma determinada boia de amarração, entrar e sair de um dique ou carreira e alar ao cais. Quando é uma manobra de praticagem, quando é executada com assessoria de um prático, senão seria simplesmente uma manobra de navios, né? E não uma manobra de praticagem. Mas o prático também, dentro da sua faina de praticagem, ele também faz a navegação aquela realizada no interior de uma zona de praticagem essa que limita a livre e segura, o livre e seguro trânsito da embarcação, por isso que ela é uma zona de praticagem, quando o prático então navega prestando o seu serviço de praticagem, assessorando o comandante em a embarcação. Então o prático ele faz manobras de praticagem, né, e também faz navegação de praticagem. Em alguns portos e algumas zonas de praticagem, como por exemplo a zona de praticagem da Bacia Amazônica, as zonas de praticagem, seja de Fazendinha, seja a zona de praticagem da região de Manaus, ZP1 e 2 respectivamente, a navegação de praticagem é uma navegação realmente de longa duração, né, de longo percurso, né, chamada inclusive de singradura. Então pode ser uma navegação de praticagem mais curta, dentro de um porto menor, levando aí 1 hora, 2 horas de navegação até se realizar a manobra, ou pode ser uma navegação de longa duração, uma singradura de longa duração, como é o caso daquelas feitas na Bacia Amazônica. Aqui a gente tem figuras mostrando esse tipo aí de trabalho, né? Manobras com uso de rebocadores, amarração de rebocadores. Veja aqui que o ferro da embarcação, né, foi largado, né? Ele tá aqui ajudando na manobra. Aqui também a amarração a determinadas boias com o objetivo aí de fazer transporte de combustível, etc. E aqui novamente manobras com rebocadores, manobras de atracação, desatracação e assim por diante. Outro conceito importante da Norma 12 é o conceito de zonas de praticagem. Zona de praticagem é uma área geográfica delimitada por força das tais peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação de embarcações, exigindo, portanto, nesta área a constituição e funcionamento ininterrupto do serviço de praticagem nesta área. Compete à Diretoria de Portos e Costas, representante esta da Autoridade Marítima, estabelecer as zonas de praticagem no Brasil. Vale aqui a menção à prestação de um serviço ininterrupto. Isso também é prescrito em lei. O prático ele não pode se recusar a prestar o serviço de praticagem, mesmo que exista conflitos e quesitos financeiros envolvidos. O serviço de praticagem tem que ser prestado de maneira ininterrupta. Aqui a gente tem no quadro as zonas de praticagem espalhadas pelo Brasil, de norte a sul, e as respectivas lotações, ou o respectivo número de práticos que precisa existir em cada zona de praticagem. Esse número aqui, que perfaz 636 no Brasil inteiro, já contempla os práticos aprovados no último processo seletivo a categoria de praticante de prático de 2012. Então aqui você tem o número da zona de praticagem. A gente tipicamente conhece as zonas de praticagem
pelo número, ZP1, região de Fazendinha, no estado do Amapá, que vai até Itacoatiara, no estado do Amazonas, ZP2, que existe aí a passagem de bastão, entre aspas, né, entre a praticagem da ZP1 e da ZP2, e o navio é conduzido então de Itacoatiara até eventualmente Manaus ou até mesmo Tabatinga na fronteira. Zona de praticagem número 3, que é Pará, 4 Maranhão, ou mais conhecido como Itaqui, Fortaleza, ZP5 e assim por diante, né? ZP15, percebam aqui que a ZP15, Rio de Janeiro, possui diversos portos, né? Dentro dessa zona de praticagem. Então uma zona de praticagem pode e muitas vezes tem mais de um porto, né? Dentro da sua ali, jurisdição. Inclusive aqui o novo porto do Açu, né? Faz parte da praticagem do Rio de Janeiro, da ZP15, ZP16 Santos, conhecida como Santos, mas na verdade a ZP do estado de São Paulo, e assim por diante. Então, como eu me torno um prático? Vamos aqui trabalhar um pouquinho a seção 1, né, da norma 12, do acesso à categoria de praticante de prático, mais especificamente o processo seletivo à categoria.